Boa noite, com muita alegria nos encontramos novamente reunidos para estudar a Palavra do Senhor. É um privilégio, eu sempre digo, nós estamos juntos, podemos entrar dentro dos lares dos nossos queridos irmãos que nos assistem de diversos lugares, lá de Rondônia, muito longe, Vale do Mucuri, Guaçuí, até mesmo a nossa irmã Miriam nos Estados Unidos, no Rio, nós temos irmãos ali no Patrimônio, em Palma, e todos os nossos queridos. Então, nós louvamos a Deus, porque através desse meio de comunicação, nós temos chegado aos lares dos nossos irmãos. É um proveito que nós tiramos, dessa situação que temos vivido nos últimos dias. E a gente acaba sentindo falta, Alguém falou assim, vontade de ir na igreja, dá vontade mesmo. Eu fiquei pensando no Salmo 84, onde diz assim, quão amáveis são, ó Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí chega no versículo 8, o salmo é todo lindo, não posso ficar lendo todo, mas o versículo 8 fala assim, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois 1000 dias nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. O desejo do salmista era estar na casa do Senhor, um dia ali no templo, vendo toda aquela cerimônia, aqueles louvores, aquela adoração. Para ele era melhor um dia ali, a estar 1000 em outros lugares. Nós temos sentido um pouquinho disso, Como é bom estar reunido na casa de oração, louvando, bendizendo e adorando o nome de nosso Senhor. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, em breve esse dia vai chegar e nós vamos poder abrir os nossos corações em louvores juntos dentro da casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Neste momento, nós vamos estar ouvindo um louvor. E em seguida, esse louvor, nós ouviremos uma mensagem pelo nosso irmão Joey McLaren. Com ele está a palavra do Senhor.
Boa noite. É interessante como que às vezes a gente pensa numa palavra, num versículo, num capítulo, e isso nos faz refletir sobre aquilo. Ultimamente eu tenho pensado muito numa palavra que se encontra na palavra de Deus e que muitas vezes ela é mal usada. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, que foi enviado para anunciar a vinda de Jesus Cristo, ele foi enviado como testemunha, como anunciador do nascimento de Cristo. Quando ele estava na sua pregação, ele vira para o povo e ele usa a seguinte expressão, ele diz: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependimento é uma coisa que nós muitas vezes não gostamos, nós achamos desnecessária. Nós usamos a expressão: não tenho nada a temer, não devo, não temo. E nós geralmente fazemos uma avaliação das nossas vidas de acordo com um padrão diferenciado do padrão colocado na palavra de Deus. Eu olho para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu falei, a forma como eu falei, para o lugar onde eu fui, para as pessoas com quem eu ando, e eu faço uma avaliação se eu acho que aquilo é errado ou não. Se eu determinar que é errado, então sim, reconheço, preciso de arrependimento. Caso contrário, não devo, não temo. O arrependimento na palavra de Deus era... Vamos olhar em dois ângulos. No Velho Testamento, os profetas andavam pelo país chamando o povo de Deus ao arrependimento. E o arrependimento de que eles falavam era um arrependimento, digamos, que se volta mais para o primeiro e segundo mandamento encontrado lá em Êxodo capítulo 20, onde nós lemos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E eles voltavam muito para aquilo, porque o povo de Israel estava rodeado por nações pagãs, estavam rodeados por nações que tinham deuses diferentes, ídolos, e se interessaram por isso e quiseram e chamaram e trouxeram para si essas religiões, essas deidades. Eles adoravam esses deuses, sacrificavam a esses deuses, faziam tudo o que fosse necessário para apaziguar esses deuses, mesmo deixando o Deus único e verdadeiro de lado. E os profetas rodavam e anunciavam para eles: arrependei-vos. Foi anunciado para eles que eles seriam espalhados no cativeiro. Arrependei-vos e voltem-se para Deus. Essa é a base da pregação dos profetas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, parece que esse arrependei-vos tem uma conotação um pouquinho diferente. Porque agora, a religião judaica já havia sido alterada por pensamentos dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que julgavam e determinavam as coisas em benefício próprio. Estes alteraram muita coisa. Esses voltavam e impuseram essa ideia de que o que eu falo é o que é importante. Esqueceram de Deus, largaram Deus de lado. O que eu digo que é errado é o que é errado. O que eu digo que pode, pode. Essa era a atitude. E agora, João vem e olha para o povo e fala: arrependei-vos. Ele não está olhando para os mandamentos 5, 6, 7, 8 e para frente. Não, ele está olhando para o arrependei-vos, para eles se colocarem diante de Deus. Arrependei-vos, colocando-se diante da luz de Deus, debaixo da luz de Deus, sendo escrutinados por Deus, sendo medidos por Deus, não usando a sua própria medida, mas a medida de Deus.
não usando a sua própria régua, mas a régua de Deus. E ele fala: arrependei-vos, colocai-vos diante de Deus, entenda aquilo que você faz de errado, aquilo que você faz que desagrada a Deus. E agora ele está colocando o parâmetro em Deus, não naquilo que eu penso, não naquilo que o meu amigo pensa, mas o parâmetro está em Deus. Arrependei-vos diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele fez a mesma pregação. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você quer um relacionamento com Deus? Arrependei-vos. E eu queria pensar nesse arrependei-vos hoje em dia. No país em que nós estamos, na época em que nós estamos, essa palavra é usada muito subjetivamente. Essa palavra é usada de uma forma que não escancara, não ofende. Pegamos, por exemplo, ministro Mandetta. Subjetivamente, em vários dos seus discursos, das suas palestras, das suas falas, ele está colocando essa ideia de arrependimento. Eu não estou aqui pregando a favor ou contra o distanciamento social, nada disso. Mas ele, na sua fala, ele diz: olha, imagina que você não guarde o distanciamento social, que você saia, se contamine e você é assintomático. Quando você volta para casa, você tem filhos pequenos, quem sabe você tem os teus pais, quem sabe os teus avós estão lá, e você contamina um deles. E eles não têm a mesma reação que você, e são levados a um hospital, são entubados e, por fim, vêm a falecer. Imagina o sentimento que você vai ter pensando: fui eu instrumento dessa infecção? O arrependimento que vai tomar conta. Então é muito subjetivo, sem alardear, sem ofender, sem gritar. Ele está fazendo uma coisa muito subjetiva. E nós fazemos a mesma coisa. Nós nos arrependemos muitas vezes subjetivamente. Nós nos arrependemos entre aspas. Nós nos arrependemos e até podemos falar, expor a outra pessoa que nós ofendemos, expor as pessoas que estão em volta, que presenciaram aquilo, e nós podemos tentar então conversar e dissuadi-los. Mas é isso que Deus quer? É disso que Deus está falando? Ele fala que nós devemos nos arrepender. No Grande Mandamento, várias vezes ele é mencionado na Bíblia, um em cada um dos evangelhos, e também no livro de Atos. Num desses pronunciamentos, relatos do Grande Mandamento, ele dá a ordem no sentido de, ele fala o que nós devemos fazer. Primeiro, nós temos que ir a todo mundo, a todas as criaturas. E depois ele nos fala o que nós devemos fazer. Ele fala que nós devemos pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento é o quê? Arrependimento é quando eu me conscientizo de que o que eu fiz é errado. Errado segundo o padrão de Deus. É quando eu me conscientizo que aquilo que Deus declara ser errado, ou em outras palavras, pecado, está na minha vida. O arrependimento implica que eu vou concordar com Deus que aquilo está na minha vida e aquilo é pecado. E depois eu vou me afastar daquilo. Eu vou evitar, eu vou fugir daquilo. É esse o arrependimento que Deus deseja. Vamos pensar um pouco na subjetividade desse arrependimento. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na face da terra, ele contou uma história, fez um relato, que nós conhecemos como a história de Lázaro e o rico. E nós vemos que o rico, que foi enviado para o inferno, olha e vê Lázaro lá no seio de Abraão. E ele se arrepende. Não é dito ali, nós não temos essa palavra contida na história, mas ele se arrepende. Ele se arrepende, ele pensa no seu sofrimento, ele pede alívio.
Ele se arrepende e ele pensa na sua família. Ele pede que seja enviado um mensageiro para que seja falado aos seus irmãos, para que eles não venham parar naquele lugar de tormento também. Para que eles se arrependam enquanto é tempo e mudem a sua atitude. Mas uma coisa que nós aprendemos é que naquele momento, para aquele rico, esse arrependimento não teve valor nenhum. Não tinha volta. Não adiantava ele se arrepender, porque ele já estava com o seu destino selado. E no caso do nosso Deus, ele nos apresenta, ele nos chama e ele convoca, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Quantas vezes ele fala isso? Quantas situações na nossa vida nós passamos em que nós vemos ou podemos falar de outros que nós vimos na vida deles que Deus claramente deu-lhes mais uma oportunidade. E ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós, ou essas outras pessoas, o ser humano, ele mantém a cabeça firme, dura. Ele não aceita essa recomendação. Ele não aceita essa convocação. E ele não se arrepende. E muitas vezes ele tem um argumento: eu tenho muito tempo, sou jovem, isso é para outro, isso é para fulano. Eu não fiz nada de errado, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz isso, nunca fiz outro, nunca fiz aquilo. Eu tenho tempo. E isso eu tenho consciência tranquila que eu não fiz nada e quem precisa fazer isso são os outros. Mas nós não sabemos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele disse: ninguém sabe o dia nem a hora, quando o Filho do Homem vai voltar, quando Jesus vai voltar a esta terra para buscar os seus. Ninguém sabe quando. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos. Podemos entrar no próximo milênio até. Não sabemos. O que nós sabemos é que ele vem. Ele vem como um ladrão de surpresa para buscar os seus. Ele vem no momento que nós não esperamos para buscar os seus. Isso vai pôr um fim a esse convite, a essa convocação de arrependei-vos. Não haverá mais chance. Quantos chegarão na presença de Deus e dirão: eu fiz isso, eu fiz outro, eu fiz aquilo pelo Senhor? E Ele vai dizer: mas eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Você nunca se arrependeu dos seus pecados, você nunca se arrependeu dos teus maus caminhos, você nunca voltou-se para mim. Eu não te conheço, vai embora, aparta-te de mim. Vai ser um momento muito triste. Vai ser um momento muito devastador na vida das pessoas. Quando ouvirem o Salvador, quando ouvirem Deus dizer: eu não te conheço. Por isso, torna-se imperativo, torna-se importante para nós anunciar o maior número de vezes possível esse arrependei-vos. Chamar os homens e mostrar a eles que é preciso se arrepender dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. E nós podemos claramente dizer, como João Batista disse: porque próximo está, perto está, chegando o reino de Deus. Chegando o momento quando vamos ser arrebatados, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, que pertencem à sua família, pertence à família de Deus por ter aceito Jesus Cristo como Salvador, serão arrebatados dessa terra. Nós não sabemos quando, mas vai acontecer e em breve. Mas é preciso nós nos conscientizarmos da importância de arrependei-vos e anunciar o arrependei-vos. Jeremias, falando ao povo de Israel, ele fala, de certa forma, ele diz: arrependei-vos e voltai-vos para Deus. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos arrepender, voltando-nos para Deus. É por isso que nessa ocasião eu quero fazer um convite para você que está ouvindo. Eu quero fazer o convite que você realmente
se conscientize, pare para avaliar, pare para pensar na tua situação diante de Deus. Pare para se colocar diante de Deus, não dos homens. Meça-se com a régua de Deus, não dos homens. E pergunte: eu estou em ordem com Deus? Entregue-se a Ele. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrepende-vos. Te chamo ao arrependimento. Te chamo a uma avaliação, a uma análise pessoal. Te chamo ao arrependimento. Que você possa se arrepender hoje, reconhecendo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Que você possa se arrepender hoje, recebendo Ele como substituto, aquele que morreu no teu lugar. Que você possa se arrepender hoje e passar a fazer parte da família de Deus. Arrependei-vos. Que Deus vos abençoe. Amém. Muito bem, queridos. Temos ouvido mais uma vez uma porção da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar, que essa semente lançada encontre corações férteis, os nossos corações, e assim possa produzir muito fruto para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, vamos estar finalizando toda esta atividade e em seguida vamos estar ouvindo mais um louvor. Nosso Deus e Pai de amor, obrigado por termos finalizado esse período em que estivemos ouvindo a Tua Palavra, ouvindo louvores, meditando, ó Pai. Muito obrigado pela vida do Teu servo, que foi usado pelo Senhor, tem sido usado grandemente ao longo de muitos anos, abençoando-nos, nossa igreja, nossas famílias, nossos filhos. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e rogamos as suas mais ricas e preciosas bênçãos para com ele, sua esposa e seus filhinhos, todos os seus queridos, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Ó Pai, rogamos por mais uma semana na Tua presença, talvez uma semana em que vamos ficar bem guardados ainda, respeitando aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos. Mas o Senhor seja o nosso guarda, o Senhor seja aquele que nos protege, o Senhor seja o muro ao nosso redor, dando-nos a bênção de estarmos cercados e protegidos por Ti. Dá-nos uma semana na Tua presença, uma semana proveitosa, em que de alguma forma possamos ser úteis nas Tuas mãos. Nós podemos estar enclausurados, um pouco ou bastante, mas a Tua palavra, o Teu testemunho, possa estar livre nos nossos lábios, na nossa forma de comunicar, nos nossos louvores, nos nossos pensamentos e nas nossas orações. E assim possa haver progresso no Teu reino sobre a face da terra. Muito obrigado, nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos. O grande dia